Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Atos capítulo 8, a partir do verso 9, você pode deixar sua Bíblia aberta aí, nós já vamos ler o texto. Mas eu quero fazer uma pequena introdução antes de fazermos a leitura do texto aqui. Queridos irmãos, desde o princípio da história humana, existe uma batalha entre a verdade e a mentira. Entre aquilo que é genuíno e aquilo que aparenta ser genuíno. Em Gênesis capítulos 1 e 2, nós encontramos Adão e Eva vivendo ali em perfeita comunhão com Deus, desfrutando da bondade de Deus, ouvindo da sua palavra. Porém, quando a gente vai lá para Gênesis 3, Satanás aparece questionando aquilo que Deus havia dito. E a pergunta talvez seja, se você não conhece a história, o que Deus havia dito? O Senhor havia sido muito claro em Gênesis 2, 16, 17, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em Gênesis 3, Satanás, ele aparece questionando a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Em seguida, ele distorce aquilo que Deus havia falado e diz: não comam dos frutos da árvore do jardim, de qualquer um dos frutos da árvore do jardim. E por fim, ele nega diretamente a palavra ao afirmar: certamente não morrerão, vocês não vão morrer. O ataque do inimigo se dá contra a verdade revelada por Deus, ou seja, aquilo que Deus falou não é verdade, vocês não vão morrer, certamente não morrerão. A estratégia do inimigo não foi atacar primeiramente o homem ou a mulher, Adão e Eva aqui, mas atacar a palavra de Deus. Ele distorce a verdade, ele semeia dúvidas no coração de Eva, e ele apresenta a mentira como se fosse uma verdade. Desde aquele dia, nós vivemos em um mundo marcado pelo engano. A história da humanidade é também a história de constantes ataques à verdade de Deus. Satanás continua sugerindo de que Deus não é confiável, que sua palavra pode ser relativizada, entre outras coisas. Por isso as Escrituras nos alertam diversas vezes sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre os falsos apóstolos e toda forma de falsidade espiritual. Mas a grande verdade, queridos, é que a luta entre o verdadeiro e o falso, iniciada lá no Éden, ela continua até os nossos dias. Em praticamente todas as áreas da vida, nós aprendemos que nem tudo que parece ser verdadeiro, realmente é. Existe, por exemplo, o médico verdadeiro, mas também existem falsos médicos que tentam exercer a profissão sem formação adequada, colocam vidas em risco. Existe a cédula de dinheiro, embora está em desuso, mas a cédula de dinheiro verdadeiro, mas também existe a nota falsa. Talvez alguns de vocês já tenham recebido uma nota falsificada. Um baita prejuízo. E se você é crente de verdade, você recebeu, alguém te notificou que é falso, talvez você ainda fique em dúvida, você até tenta passar de novo, mas daí você rasga ela e fala: já era, não tem jeito. Uma nota falsificada, tomei um prejuízo. Existe o site verdadeiro, mas também existe o site falso, criado para enganar pessoas. Recentemente eu e a Daísa fomos vítimas de um golpe a comprar ingresso de um passeio com as meninas. O site parecia legítimo, tinha aparência profissional, era igualzinho ao original, transmitia confiança, mas era uma fraude.
Infelizmente, nós só descobrimos isso quando chegamos ao parque, apresentamos os ingressos da entrada e ali foi notificado que era falso. Até aquele momento tudo parecia autêntico, mas na hora da verificação ali ficou evidente que aquilo que parecia verdadeiro era falso. Existe a informação verdadeira, mas também existem as fake news, notícias fabricadas para manipular pessoas, para levá-las ao erro, o que inclusive deveria nos levar a sermos mais criteriosos, conferindo as fontes, verificando os fatos, principalmente antes de sair por aí encaminhando as mensagens pelo WhatsApp. Vivemos em um tempo em que antes era necessário conter a língua, hoje é necessário conter a língua e também os dedos. Porque tem gente que recebe e já sai transmitindo aí, envia para os seus amigos, você nem sabe o que é, você já sai enviando para todo mundo, e aí depois você vê que não era uma notícia verdadeira. Existem produtos originais, mas também existem falsificações que imitam tão bem o original que à primeira vista é difícil perceber a diferença. O fato, queridos, é que quanto mais a falsificação se aproxima do original, mais difícil se torna perceber a diferença entre o falso e o verdadeiro. E se isso acontece no mundo, ou naquilo que nós poderíamos chamar de material, também acontece em nossos relacionamentos. Existe o amigo verdadeiro, mas existe o falso amigo. À primeira vista eles podem parecer iguais, mas as circunstâncias revelam quem é genuíno. E da mesma forma no ambiente religioso, na igreja, nem tudo o que aparenta ser fé é fé verdadeira. Nem tudo o que parece conversão é conversão genuína, autêntica. Nem todo o entusiasmo é obra do Espírito Santo. Nem todo serviço ministerial ou atividade na igreja significa fruto ou ser feito como fruto de uma vida que foi transformada por Deus. Há pessoas próximas das coisas de Deus, mas sem que os seus corações tenham sido verdadeiramente transformados por Deus. E é exatamente isso, por isso que eu me alonguei nessa introdução, que nós veremos no texto de hoje. Atos capítulo 8, versos de 9 a 25. Em meio ao avanço do evangelho em Samaria, encontramos um homem chamado Simão. À primeira vista, ele parece ser verdadeiro. Ele parece ter abraçado a fé, mas à medida que a narrativa avança, começam a surgir alguns alertas que nos levam a questionar a real condição do seu coração. Sua história nos convida a considerar o contraste entre o evangelho verdadeiro e uma fé superficial, entre a aparência da conversão e a transformação genuína produzida pelo Espírito Santo. Mas mais do que analisar a vida do Simão, eu quero te convidar nessa noite e nos desafiar a examinarmos a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem,
oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também essa autoridade, para que a pessoa com quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Texto forte, mas que nos convida, como eu disse, a examinarmos o nosso coração à luz dele. Nós vimos na semana passada que após o martírio de Estevão, uma grande perseguição se levanta contra a igreja de Jerusalém, enquanto Saulo devastava a igreja como um animal selvagem que despedaça a sua presa, prendendo homens e mulheres. Os cristãos, agora dispersos, eles viam-se obrigados a deixar suas casas. Eles se viam obrigados a se espalhar pela Judéia, Samaria. Apenas os apóstolos permanecem em Jerusalém, e mesmo nesse contexto, os que foram dispersos anunciavam o evangelho por onde passavam. Assim Filipe, ele chega a Samaria, ele prega Cristo, ele realiza sinais pelo poder de Deus e muitos creram. E nós vimos que houve alegria naquela cidade. É nesse cenário de avanço do evangelho, marcado por conversões, milagres e alegria, bruxaria, ocultismo, alguma coisa nesse estilo. Nós não estamos falando de um mágico, como nós vemos hoje aí, em apresentações de entretenimento, em circos, nas ruas, que fazem truques, que enganam ali a nossa mente, por meio de algo que passa despercebido aos nossos olhos. O texto sugere algo mais profundo. Uma prática ligada à feitiçaria. Uma prática que representava talvez ali uma ameaça à fé cristã. Simão era alguém que se beneficiava dessas práticas, ele se considerava importante, ele tinha fama. Ele era o cara de Samaria. Ele era conhecido na cidade como um homem de grande poder, como se fosse uma figura quase divina. Ele não apenas se julgava importante, mas todo o povo, grande e pequeno, jovens e velhos, ricos e pobres, como você quer entender aqui, acreditava que ele tinha poderes sobrenaturais. Eles admiravam, eles o chamavam de, em uma outra versão aqui, o grande mago. O fato é que ele era alguém que tinha uma grande influência. Ele tinha diversos seguidores. Se fosse nos dias de hoje, ele teria o seu Instagram aí cheio de seguidores. Né? Um tal de goleiro de um país aí chamado o quê? Vozinha, é isso? É isso mesmo? Acertei? Vozinha. Fez um bom jogo. E aí os influencers começaram a induzir todo mundo ali, né? A curtir o Instagram dele lá, a seguir o Vozinha. E o Vozinha hoje tem não sei quantos milhões de seguidores. Né? Ele se tornou importante. Né? Um goleiro conhecido num país, dentro do seu contexto, se tornou popular dentro de um outro país, porque um influencer, né? Ou um grupo de influencer, começou a fazer ali uma propaganda para que pessoas seguissem o tal do Vozinha. Talvez Simão seria
alguém, não estou comparando o vozinho e o Simão, um era goleiro, o outro era feiticeiro, tá? São dois universos. Só estou pegando aqui o exemplo do Instagram. Mas o Filipe, agora ele chega ali, ou ele está ali, e prega o evangelho, ele realiza milagres e cura, e o povo começa a prestar atenção no Filipe. O tal do Simão aqui começa a ficar deixado de lado, e quando Filipe prega as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus, pessoas creram nele, pessoas foram batizadas. Filipe, um dos diáconos da igreja em Jerusalém, já vimos isso, também um evangelista, cheio do Espírito Santo, ele prega ali as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus. Ou seja, a pregação de Filipe ali, ela ressaltava o reinado, a soberania de Deus neste mundo. Era uma oposição aos poderes de Satanás que Simão demonstrava por intermédio de sua magia. Mas Filipe também prega o nome de Jesus aos samaritanos, o rei do reino de Deus. E eles ouviam ali o evangelho da salvação. Algo que Simão era famoso, mas era incapaz de conceder. Filipe estava, em resumo, ali proclamando a vinda do reino também aos samaritanos. Ou seja, o evangelho chegou para vocês também. E Deus, pela sua graça ali, o verso 12 vai dizer que ele intervém salvando homens e mulheres que creram e foram batizados. Mas o versículo 3, ele deixa para nós essa história mais interessante. Porque desses que creram e foram batizados, quem que está lá? O próprio Simão. Ele creu e foi batizado. Simão reconheceu que algo maior e mais poderoso do que ele havia chegado em Samaria. Ele reconhece a presença de algo superior. Ele observa aquilo maravilhado, os sinais e os milagres que eram realizados por Filipe. E à primeira vista parece haver uma mudança real em seu coração. Mas nós vamos ver ao longo da pregação que parece que o evangelho, ou ele não foi totalmente mudado no seu coração. Não porque o evangelho não tenha o poder, mas porque ele falsificou a sua fé. Talvez ele esperasse que por meio do batismo também ele recebesse o mesmo poder que Filipe manifestava ao realizar milagres. O texto não termina ainda de mostrar para nós lemos aqui a história de Filipe completa. A narrativa continua. E agora Lucas nos leva a um novo momento da história, quando os apóstolos em Jerusalém tomam conhecimento de que está acontecendo algo diferente em Samaria. Daqui a pouco, segura o Simão aí, daqui a pouco a gente volta para ele e a gente para extrair algumas lições. Mas olha que interessante, versos 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Filipe, ele não saiu aleatoriamente, independente da igreja em Jerusalém. Nós vimos, eu já comentei aqui a semana passada, como Deus usou a dispersão para impulsionar o evangelho, o avanço do evangelho. Os cristãos são obrigados, ou foram obrigados a deixar Jerusalém, mas eles não deixam para trás a sua missão. Por onde eles passam, eles anunciavam o evangelho, e dessa forma Filipe chegou a Samaria. E aí chega então a notícia para os apóstolos, que nós vimos que tinham ficado lá em Jerusalém, que Samaria tinha aceitado a palavra de Deus. E aí eles enviam para lá Pedro e João. E se você conhece a história bíblica, esse João, em um determinado momento com Jesus, ele mais o seu irmão Tiago, ele no momento de oposição aos samaritanos, eles pedem para Jesus se podiam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos. Nós já vimos a semana passada, o judeu não gosta do samaritano. Aquele povo não gosta do samaritano. Olha o que diz Lucas 9:54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor,
queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que povo? O samaritano. É esse o contexto. E agora ele vai lá presenciar o que Deus está fazendo. Eles estão sendo salvos e não destruídos. Os samaritanos ainda não haviam recebido o Espírito Santo e eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que foi derramado lá em Jerusalém, no Pentecoste, é agora dado aos crentes samaritanos. Falei também na semana passada que havia século um profundo conflito histórico, religioso, cultural entre judeus e samaritanos. Agora, os samaritanos estão se tornando parte da igreja de Jesus. A partir desse momento, tanto judeus quanto samaritanos são recebidos na comunidade cristã sem qualquer distinção. A igreja em Jerusalém e a igreja em Samaria constituem um só povo de Deus. Existe um só corpo, um só Espírito. O derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos é uma evidência de que agora eles foram plenamente incorporados à igreja. E agora eles possuem a mesma posição diante de Deus que os crentes de Jerusalém. Talvez a pergunta ao ouvir, se você é um leitor atento ou está ouvindo com atenção, talvez a pergunta que surja para nós seja: nós devemos hoje impor as mãos sobre os novos convertidos e lhe dizer que recebam o Espírito Santo? Nós já vimos ao longo dessa série que o livro de Atos é um livro de transição. O que isso significa? Ele contém muitas descrições de fatos históricos. O seu propósito é mostrar o avanço do Evangelho, mas nem tudo que está em Atos é normativo para a vida da igreja de hoje. À medida que o Evangelho avança, conforme Atos 1:8, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, nós vemos a confirmação dessa obra em diferentes grupos. O Pentecoste ocorre em Jerusalém, mas aqui eles estão vivendo, vou colocar entre aspas aqui, um novo Pentecoste. Entre os gentios também vai acontecer, entre os de Éfeso vai acontecer. É a mesma ação do Espírito Santo validando a expansão da igreja. Lá em Atos 2, Jerusalém, o início da igreja. Aqui em Atos 8, Samaria, a inclusão dos samaritanos na igreja. Em Atos 10, nós vamos chegar lá, na casa de Cornélio, a inclusão dos gentios. Em Atos 19, Éfeso, discípulos de João Batista também recebem o Espírito Santo. O que nós estamos vendo aqui é a manifestação visível do Espírito autenticando a fé dos samaritanos, demonstrando que a barreira histórica entre judeus e samaritanos foi derrubada pelo poder do Evangelho. Hoje nós não devemos esperar viver a mesma experiência, pois se conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós já temos o Espírito Santo, a presença dele habitando em nós. Nós não devemos, hoje de manhã nós tivemos profissão de fé, eles declararam a sua fé, eles serão batizados a semana que vem, nós não vamos orar para que eles recebam o Espírito Santo, porque eles já receberam. O que está acontecendo aqui é algo visível, que eles precisavam ver do que o poder do Evangelho estava fazendo. Só que esse poder nós já temos descrito para nós na palavra e ele opera em nós quando nós nos convertemos. Sabe por quê, queridos? Ser cristão é ter o Espírito de Cristo. Ninguém é cristão se não tiver o Espírito Santo. Sabe o que valida você como um crente de verdade? Não é sentar no banco da igreja, não é dar o dízimo, não é abrir a sua boca, bater palmas na hora do louvor. Isso não autentica você como um cristão de verdade. O que autentica você e eu como um cristão de verdade é o selo do Espírito Santo que habita em nós, conforme Efésios. É isso que nos autentica como cristão, é isso que nos faz filhos de Deus, é isso que mostra para nós, esse produto é original. Eu me lembro que dentre os exemplos que eu introduzi esse sermão, um deles foi sobre um médico verdadeiro e um médico falso.
Eu trabalhei 4, 5 anos aí num grupo hospitalar, ou em 2 grupos hospitalares, e um deles, eles tinham aquilo que nós chamávamos de corpo clínico aberto. O que isso significa? Eu não sou especialista, mas o que isso significa? O hospital, ele recebe médicos ali para fazer cirurgia, qualquer tipo de coisa, eles não são contratados do hospital. Eles passam ali, eles usam o ambiente, né? Tem uma série de critérios para isso e eles usam. E tinha uma série de validação para saber se o médico era verdadeiro. Um controle, um risco que nós tínhamos era ter dentro da instituição um médico falso. Um médico que adulterou o seu currículo, um médico que não estava cadastrado em todas as suas categorias ali no Conselho da Medicina, e tinha uma série de validação para que eles garantissem que foi feita uma checagem para confirmar se aquele médico é verdadeiro. E nós, como auditoria, como controles internos, passávamos ali, selecionávamos a amostra e falávamos, de X médico, quantos que foi feito todo o processo? E aí a gente olhava e tinha lá, 100% dos médicos foram. Mas existia muitas falhas nesse controle. Era um controle deficiente dentro do hospital, por incrível que pareça. E aí a gente tinha uma série de outras coisas para mitigar isso. Por quê? Porque existia um critério, não pode haver um médico falso aqui dentro. Imagina a imagem, imagina o escândalo, imagina uma vida. A cédula financeira, ali em espécie, a gente que não manuseia muito, não tem muita habilidade com isso, mas você vai num lugar, você fica até encabulado. Quem já passou por isso? O cara pega o dinheiro e fica assim, e faz assim, e passa para o lado, e fala, está desconfiando de mim? Porque tem um critério. O site verdadeiro, depois que você sofre uma fraude como eu, você vai descobrir que tem uma série de coisas ali que eu deveria ter ficado atento, vacilei, perdi. As notícias têm fonte para você checar se é fidedigna. O contraste entre o verdadeiro e o falso. E o crente? Ele tem o Espírito, queridos. Ele tem o Espírito, que produz nele um novo ser, uma nova natureza. E agora ele obedece à palavra de Deus. Ele tem fruto do Espírito do seu coração amadurecendo. Ele vai dando sinais dessa nova vida. É óbvio que ele precisa amadurecer na fé, ele precisa crescer na fé, mas ele tem a garantia. Não existem cristãos sem o Espírito Santo. Você recebe a garantia de que você é crente de verdade no momento da conversão. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, a partir desse momento, o Espírito habita no seu coração. Meus irmãos, esses versículos que nós estamos expondo aqui, nos mostram que a perseguição não impediu o Evangelho. A feitiçaria do Simão, ou de Simão, não impediu o Evangelho. A barreira histórica entre judeus e samaritanos não impediu o Evangelho. E o Evangelho aqui, ele chega exatamente onde parecia improvável que chegasse. E aqui é uma primeira lição importante para nós. Deus escolheu salvar os samaritanos por meio da proclamação do Evangelho. Filipe não chegou, e eu não estou dizendo que nada disso tem importância, tá? Eu estou dizendo o que ele fez aqui, o que garante a nossa salvação. Mas Filipe não chegou oferecendo uma cesta básica. Filipe não chegou montando um posto de atendimento de saúde na porta de algum local ali para que pudesse ganhar evidência. Ele chegou proclamando o Evangelho, queridos. Ele não chegou entretendo, ele não chegou distribuindo benefícios, ele não chegou tentando impressionar as pessoas, ele chegou pregando Cristo. Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente. Isso nos lembra que a principal missão da igreja continua sendo anunciar Cristo. Deus pode usar muitos meios, ferramentas, recursos, mas é por meio da mensagem do Evangelho que pecadores são reconciliados com Deus.
que vidas são transformadas e que a igreja é edificada. Sabe por que tem muitos falsos convertidos dentro da nossa igreja? Porque falta, muitas vezes, nós pregarmos Cristo, nós tentamos barganhar o Evangelho. Você só ganha a cesta básica, na nossa igreja não faz isso, tá, querido? Só estou ilustrando aqui. Você só ganha a cesta básica se você vier no culto. A gente só vai caminhar com você como igreja se você estiver presente nos cultos. Eu não estou dizendo com isso que se a igreja tem um programa social, que não tenha que ter critérios, que não precisa ter uma série de requisitos para que a pessoa seja adequada para aquilo, para que haja uma triagem. Eu estou dizendo que a missão principal da igreja, o que transforma vidas, é o Evangelho. É Ele que transforma corações. É Ele que Filipe chega pregando. É Ele que nós vimos a semana passada que traz alegria, que traz mudança, que traz transformação. Mas ainda nós podemos extrair uma segunda lição. Ninguém que Deus deseja salvar, queridos, está fora do seu alcance. Um judeu do primeiro século, ele deveria olhar para aquilo e falar: é impossível um samaritano. Aquele que o Império Assírio veio, misturou todo mundo, aquele que criou um lugar para adorar a Deus, aquele que não vê a Escritura, o Antigo Testamento completo, não, esse não. Mas é exatamente isso que Deus faz. E é interessante porque nós às vezes também somos tentados a pensar assim. Nós olhamos para algumas pessoas e concluímos: esse está longe demais. Esse é duro demais. Esse jamais se converterá. Mas nós esquecemos que o Evangelho oferece perdão ao pecador. E é poderoso para salvar e transformar a vida de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós criamos barreira, mas aqueles que Deus, na sua soberania, deseja salvar, o Evangelho vai alcançar o seu coração. O que liberta um coração escravizado pelo pecado, queridos, não é a religião, não é a moralidade, não é o esforço humano, é a verdade da palavra de Deus, que anuncia a obra de Jesus, sua morte e ressurreição, operando pelo poder do Espírito Santo. É isso que liberta, queridos. É isso que liberta. É isso que liberta. Mas eu quero avançar, porque Lucas ainda não terminou a narrativa. Tem um homem lá em Samaria, que nós ainda precisamos entender um pouco melhor a sua história. Vamos voltar para Simão? O texto já tinha dado para nós alguns alertas a respeito de Simão. Embora ele tenha sido crido, sido batizado, passado a acompanhar Filipe, Lucas faz questão que ele estava maravilhado, não com o nome de Jesus, não com o reino de Deus que havia chegado entre os samaritanos. Ele estava maravilhado com o quê? Com sinais e maravilhas. A sua atenção não está voltada para a mensagem do Evangelho. A sua atenção não está voltada para a pessoa de Cristo, mas para o poder que está sendo manifestado ali. E é interessante que isso acontece nos dias de hoje. A atenção das pessoas não está voltada para as vidas que Deus está transformando. Está voltado para a influência que o pregador tem, para convidar um pregador famoso, uma banda gospel famosa. E isso enche templos, mas não enche pessoas do Evangelho. As pessoas ficam maravilhadas com isso. Agora, os versos 18 e 19. Vai revelar ainda mais para nós o que estava em seu coração. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos, ou seja, aquele
Pentecoste que eles vivem ali, Pedro e João orando sobre os cristãos, eles oferecem-lhes dinheiro. E ele diz assim: dê também essa autoridade, para que a pessoa com quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Queridos, o que torna isso para nós evidência clara de algo falsificado é que Simão não demonstra interesse no Espírito Santo como dádiva de Deus, como um presente de Deus. Ele quer o poder que ele concede. Ele vê algo que não possui e ele deseja adquirir, não para a glória de Deus, mas para si mesmo, para que eu imponha as minhas mãos. Ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. E Pedro vai direto, queridos. Olha o que Pedro diz, versos de 20 a 23. Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Alguns tradutores vão dizer, alguns comentários, que é como se Pedro estava dizendo: vai você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha as acusações, eu vou destacar cada uma delas. Elenquei pelo menos 6 aqui. Você tentou comprar o dom de Deus com dinheiro. Misa, quanto que eu pago para cantar aqui no louvor? Estão entendendo? Só estou ilustrando para a gente. É mais sério que isso. Pastor, qual que é o valor para pregar na igreja? Você não tem parte nem direito nesse ministério. Cara, é Deus que está fazendo. Mas olha isso, o seu coração não é reto diante de Deus. Você está praticando maldade, você precisa se arrepender. Os seus pensamentos são pecaminosos diante de Deus. Você está cheio de amargura, você está preso pelo pecado. O crente que nasceu de novo, ele não está preso pelo pecado. Ele pode ser imaturo, ele pode ter que deixar algumas coisas da sua antiga maneira de viver. Mas esse aqui parece-nos um verdadeiro aproveitador da fé. Porque isso não corresponde à postura de um verdadeiro crente. Porque Pedro revela que o grande problema de Simão é a condição do seu coração. Ele queria os dons de Deus, ele queria o poder de Deus, mas ele não queria se submeter a Deus. Ele queria os benefícios do Evangelho, mas não o arrependimento e a mudança de vida que o Evangelho exige. Eu acho que isso só ficou lá em Atos. Isso não acontece mais nos nossos dias. É óbvio que eu estou brincando com um certo tom de ironia. Isso está mais presente do que a gente imagina nos nossos dias, queridos. Verdadeiros aproveitadores da fé. Gente que quer o palco, mas que não quer viver igreja. Gente que se apaixona pelos títulos, mas não quer se submeter ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Gente que almeja coisas para si, impérios que constrói, entre aspas, em nome de Deus, porque querem o poder, mas não querem o verdadeiro Evangelho. Por isso que Atos 8 nos chama a atenção nesse bloco aqui. É que é possível estar perto das coisas de Deus. É possível admirar o poder de Deus. É possível participar da comunidade cristã. É possível professar a fé sem que o coração tenha sido verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Hoje, os irmãos ouviram 6 testemunhos, como eu já disse pela manhã. Em alguns deles, quando me narrava, não está errado o português, mas quando narravam ali o que tinha acontecido com eles,
Para alguns eu mandei, e o Evangelho? Porque não é só chegar na igreja, queridos. Porque senão, eu só estou me tornando membro de uma igreja. Eu estou professando uma fé. Eu estou dizendo que eu creio num sacrifício na cruz, que aquilo me alcançou, que aquilo tem transformado a minha vida. Eu preciso saber descrever isso. E os irmãos viram hoje pela manhã. Eu não mandei ninguém fabricar nenhum testemunho aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu fiz perguntas para um ou outro. E o Evangelho? Onde ele te encontrou? E Jesus no seu testemunho? Porque, como eu disse, é possível estar nesse ambiente e ainda assim não ter nascido de novo. Simão desejou os benefícios do Evangelho, mas não quis se prostrar e não quis sujeitar a sua vida ao Rei Jesus. Conversões autênticas, conversões verdadeiras, produzem mudança de vida. Produz e gera uma caminhada diária de confissão e arrependimento. Olha o que Jesus disse, está descrito lá em Mateus 7, 19 a 23. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Crente falso. Que Deus nos livre, queridos, de ser encontrado assim. Mas que a gente escute do nosso Senhor, venha bendito do meu Pai. Servo bom, servo fiel, original, autenticado. Pedro falou para Simão, cara, estou ilustrando aqui, cara, se arrepende, ora pedindo perdão. Mas olha o que Simão diz, queridos. Simão, porém, respondeu, verso 24, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Nós não sabemos ao certo se Simão aceitou ou não o conselho de Pedro, mas a sua resposta deixa evidências que ele só queria escapar do juízo de Deus. Ele não estava preocupado com o perdão dos seus pecados. Ele queria ser salvo do castigo. Ele queria os benefícios do Evangelho, mas ainda não havia dobrado os joelhos, como eu disse, diante do Rei Jesus. Simão é um exemplo para nós de um falso convertido. Ele nos lembra que é possível, vou repetir, estar próximo das coisas de Deus, sem pertencer verdadeiramente a Deus. É possível ouvir o Evangelho, é possível professar a fé, é possível receber o batismo, é possível participar da comunidade cristã, sem que o coração tenha sido transformado. Parece conversão, mas não é conversão genuína e autêntica. Alguém já disse que o DNA do pecado é o egoísmo, é o eu no centro. Isso é evidência de alguém que não foi convertido de verdade. Alguém que não foi convertido de verdade, queridos, busca a própria glória e não a glória de Cristo. Simão estava acostumado a ser admirado. O povo de Samaria admirava Simão. Quando viu o poder de Deus sendo manifestado, ele desejou possuir esse poder para continuar sendo o centro das atenções, porque o seu interesse, nós podemos entender, isso aqui não era Cristo, mas era a sua exaltação. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas, me dá esse poder. Ele queria se exaltar, queridos. Ele deseja, alguém que não foi convertido de verdade, ele deseja o poder de Deus, mas não um relacionamento com Deus,
Simão ficou maravilhado com os milagres, com a manifestação do Espírito Santo, mas ele não demonstrou o amor por Cristo, ele não demonstrou a compreensão do Evangelho. Alguém que não foi convertido de verdade não demonstra arrependimento genuíno. Quando Pedro confrontou, Simão mostrou preocupação com as consequências do pecado, mas não com a ofensa cometida contra Deus. Querido, quando você comete pecado, seja contra o seu próprio corpo, ou seja contra alguém que Deus colocou do seu lado, primeiro, eu e você ofendemos a Deus. Quando você flerta com outras pessoas sendo casada, antes mesmo de você ofender o seu cônjuge, você ofendeu a Deus. E um verdadeiro convertido tem consciência disso. Quando você desvia dinheiro da sua empresa, quando você falsifica algum documento, adultera alguma coisa para ganhar benefício, antes de você prejudicar a sua instituição ou o país que você vive, você ofendeu a Deus. E o verdadeiro convertido, ele tem conhecimento disso. Mas o não convertido, ele maqueia, para quê? Para ninguém descobrir. Deixa eu mudar a senha aqui do meu celular, porque eu não quero que ninguém acesse aqui. Deixa eu maquiar aqui na empresa para que ninguém tenha visibilidade do que está acontecendo. Porque ele está preocupado com a consequência. E não com o Deus que ele ofendeu. E toda vez que você peca nesses níveis que eu estou dando como exemplo aqui, queridos, você ofende a Deus, mas um verdadeiro convertido, ele sabe que pecou contra Deus, e ele confessa o seu pecado para Deus, e ele se coloca e fala assim, não sei o que vai dar, mas agora eu vou lá chegar na empresa e falar, está aqui o dinheiro de volta. Ou vou falar, não tenho mais como devolver. E se você quiser me prender, você pode dar parte de mim. Esse é um crente verdadeiro. Mas o Simão aqui é aquele tipo que só maqueia as coisas. Ele é motivado pelo medo do castigo, não pela tristeza do pecado. O verdadeiro arrependimento, sabe o que ele produz, queridos? Quebrantamento. Joelhos dobrados diante de Jesus e falar, Senhor, me perdoa. O falso arrependimento, ele só produz medo das consequências. Vão me descobrir. E agora? Eu só dei um oi para aquela menina lá e não deveria ter dado. E agora? Eu vou falar para você, o problema é seu. Você colocou seu casamento em risco. Não vou falar isso para você. Mas eu tenho vontade às vezes, meus irmãos. Por quê? Mas quando a gente sabe que pecou, a gente ora e fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor. E aí a gente pede primeiro perdão para o Senhor e depois a gente vai na outra parte. Alguém que não foi convertido de verdade possui um coração não transformado. Pedro declarou que o coração de Simão não era reto diante de Deus. Estando cheio de amargura, preso pelo pecado. Ele tinha professado a fé, ele tinha recebido o batismo, mas a sua história mostra que não havia ocorrido uma transformação interior. A verdadeira conversão, queridos, ela muda o coração. A falsa conversão gera apenas aparência religiosa. E como a gente é bom nisso, né? A gente tem até palavra de crente. E às vezes é só aparência. A Lívia chegou com uma mania em casa de misericórdia. Tudo o que acontecia era misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí teve uma hora que a Daísa falou para ela, era misericórdia, acho que é, não sei, ela vai me corrigir. Mas a Daísa foi explicar para ela o que era a palavra. Porque até isso, uma criancinha de 4 anos começa a adquirir costume. E não tem problema, mas ela tem que entender, já está na idade de começar a entender as coisas. Qualquer coisa era misericórdia.
Misericórdia. Isso é o nosso ambiente, queridos. Eu não estou falando que aprendeu aqui na igreja, tá? Mas esse é o na nossa fala religiosa. A gente tem, e é bíblico, a gente salda com a graça e a paz. Mas a gente pode adquirir, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode adquirir esse linguajar e ainda assim não ter nascido de novo. Eu não estou contestando o linguajar, entenderam, né? Estou dizendo que a gente pode ter adquirido o linguajar e ainda assim só aprender o linguajar. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E até você explicar o que é misericórdia para uma criança de 4 anos. Lucas não nos apresenta a história e o exemplo de Simão. Ele também nos mostra exemplos genuínos de gente convertida. Enquanto Simão buscava a sua própria glória, Filipe anunciava a glória de quem? Era só o nome de quem que Filipe pregava? Era sobre o reino de quem que Filipe pregava? Era de Cristo. Enquanto Simão desejava o poder de Deus para si, Pedro e João saíam de Jerusalém, foram até Samaria, serviam humildemente ao reino de Deus. Enquanto Simão estava fascinado pelos milagres, os samaritanos recebiam a palavra de Deus e eram transformados pelo Evangelho. E o texto termina de forma muito interessante. Apesar da falsa profissão de fé de Simão, o Evangelho continua avançando no verso 25. Olha o que diz lá. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. A palavra de Deus continua avançando, cumprindo os propósitos de Deus. Como eu disse na introdução, queridos, esse texto nos convida a examinarmos o nosso coração. Eu vou repetir, eu sei que eu já falei 3 vezes ou mais isso. É possível estar perto das coisas de Deus, participar da vida da igreja, ouvir o Evangelho e até demonstrar envolvimento, colocar roupa de crente, ter linguajar de crente e ainda assim não ter sido alcançado e transformado pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele não apenas impressiona, ele muda a nossa eternidade e ele muda o nosso coração. Por isso o convite de Deus para nós hoje é não examinarmos apenas a história de Simão, olhando aqui, mas examinar além da nossa participação na vida e dinâmica da igreja, mas mais profundo é a realidade da nossa fé diante de Deus. Se você hoje, estou ilustrando aqui, Deus tirasse de você e de mim tudo que nós fazemos na igreja, nós ainda continuaríamos crente? Ou você quer o que aquilo que você faz pode te dar? Entenderam a minha pergunta? Se Deus hoje tirasse de nós tudo, a começar do pastor, tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nós continuaríamos crente? Eu continuaria sentado num banco de uma igreja, ouvindo um colega pregar? Eu continuaria exercendo o cuidado, o acolhimento com os irmãos, porque eu sou um crente em Cristo Jesus, apesar de não estar fazendo algumas coisas, porque temporariamente ali Deus está tratando o meu coração, ou não? Eu só estou na igreja se eu sou o pastor. Se eu não sou o pastor, desculpa meus irmãos, isso não é uma verdade, só estou ilustrando aqui, mas eu não vou para a igreja. Tem gente que é tão arrogante, queridos, que ainda fala assim, não, eu não vou em nenhuma igreja porque os meus colegas se sentem ameaçados. Isso acontece em alguns ambientes, mas não é possível que você não tenha nenhum amigo que você pode chegar corretamente e falar, pequei, Deus está tratando o meu coração, não quero o seu lugar, só quero cultuar a Deus. Posso? Mas a gente quer, como Simão, fazer o show.
Mas muitas vezes Deus nos chama. Antes de fazermos o serviço, sermos pertencentes a eles. Não estou dizendo com isso que o serviço não faz parte. Serviço faz parte da vida do cristão, queridos. Mas já preguei sobre isso aqui outras vezes. Antes de fazer, a gente precisa ser. Ter nascido de novo. Porque senão, desculpa os músicos, mas se eu tivesse dinheiro e o importante fosse fazer, Isa, desculpa, mas eu ia trazer uns carinha aí profissional. Até mesmo eu ia falar para a igreja, pega uns palestrantes aí bom, de vez em quando, uma vez por mês, para a igreja dar um boom aí, porque ficar me ouvindo, pelo amor de Deus, nem eu gosto de me ouvir. Mas não é isso, queridos. Não é isso. É o serviço que vem de um coração que nasceu de novo. Porque não é para mim, não é para você, não é me ouvir. É ouvir a voz do Espírito que está falando no nosso meio. Nem a perseguição, eu quero caminhar para a conclusão aqui, vamos fechar. Nem a perseguição em Jerusalém, nem a feitiçaria de Simão, nem a antiga divisão entre judeus e samaritanos foram capazes de impedir o agir de Deus. O Evangelho ele chega a Samaria, vidas são transformadas, o Espírito Santo é derramado, a igreja avança conforme o propósito soberano do Senhor. Filipe anuncia Cristo, os samaritanos creem, os apóstolos confirmam a obra e o reino de Deus continua se expandindo. Mas esse texto nos ensina, como nós vimos aqui, a missão da igreja, queridos, continua sendo a proclamação de Cristo. E ninguém está fora do alcance da graça de Deus, aqueles que Ele deseja salvar e transformar. Deus salva por meio da sua palavra, aplicada pelo poder do Espírito Santo, quebrando barreiras, preconceitos, impossibilidades humanas. Mas é pela palavra. O que Filipe anunciava que nós vemos aqui? O reino de Deus e Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, esse texto também nos ensinou, nos alerta. E eu vou repetir mais uma vez, que eu quero que você saia com isso aqui na sua cabeça hoje. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim não ter o coração transformado, como nós vemos aqui no exemplo de Simão. Deseja os dons, mas não quer reconhecer como dádiva. É Deus que dá. E eu quero te convidar, eu e você, a olharmos para dentro de nós mesmos. Porque o Evangelho que salva, queridos, ele também confronta. Ele também mostra, ele revela a intenção ou as intenções do coração. Não basta estar na igreja. Não basta ser filho de crente. Não basta ouvir a palavra. Não basta ou até participar das atividades religiosas. É necessário nascer de novo. E o que isso significa? É necessário ter o coração transformado, a natureza transformada por Cristo. É necessário ter o selo da garantia que diz que o produto é original. Que cada um de nós oremos com sinceridade diante de Deus e nos perguntemos: tenho apenas aparência de fé ou tenho uma conversão verdadeira que produz arrependimento, fruto e submissão a Jesus Cristo? Fruto do Espírito e submissão a Jesus Cristo. Se eu tivesse com uma camiseta da seleção ou de qualquer seleção aqui, quem conhece um pouquinho de futebol, Rodrigo aí, ia saber se era original ou não, não é? Algumas dificultam um pouquinho mais, mas a maioria dá para perceber, não dá? A gente fez o encontro dos idosos, 60 mais. E aí não é que é falsificado, tá, irmãos? É camiseta aí paralela, tá? Porque 400 e pouco na original não dá. Daí é só uma do torcedor lá. Enfim, é até diferente alguma coisa para não dizer que copiou, né? E aí os irmãos vieram. Só que eu vim com a minha.
Não que eu comprei agora, comprei lá atrás, original, da Nike, 1900, Copa. Eu não estou naquela meme dos gordinhos, né? Eu usando a mesma camisa da Copa tal. Não, a minha serve. É porque eu acho que eu comprei maior. Mas só para voltar aqui, queridos, o que eu quero dizer com isso? A camiseta original, ela tem algumas coisas que evidenciam que ela é original. Ela tem aquela etiqueta que alguns podem copiar, ela tem um código que você jogar ali, ela vai demonstrar que ela é original, porque ela é autêntica. O médico verdadeiro, e eu vou voltar lá no exemplo inicial para a gente encerrar, o CRM dele, quando você jogar lá, vai dizer. Eu fiz muitos testes disso, e quando eu não estou entrando em política, eu só estou dando um exemplo. Quando alguém falou aí que ia jogar o CRM de alguém publicamente, assim que saiu a notícia, eu peguei o CRM, entrei e eu já sabia que era falso, porque eu testei muito isso na auditoria. Eu nem esperei as notícias, porque eu sabia como fazer esse teste. Se o médico é vivo, se o médico não está registrado, esse tipo de coisa, eu testei muito isso. Assim como aquele que trabalha numa agência bancária, num caixa do supermercado há anos atrás, manuseou muito a nota. Assim como aqueles que são de segurança da informação, conseguem ver a garantia de um site autêntico. Assim como aqueles que são da notícia, sabe como você checar ou não uma notícia verdadeira. O crente em Cristo Jesus na igreja, queridos, ele é crente. O selo está ali. E o selo é o que o Espírito marca, mas produz nele. Você olha para ele e fala assim, é crente. Para alguns você vai falar, precisamos caminhar mais perto dele. Precisa amadurecer, ele precisa desenvolver melhor seus dons. Ele precisa exercer mais a sua fé, mas ele é crente. Ele é um crente. Ele está passando por um momento difícil, alguém precisa encostar do lado dele, dar a mão para ele, caminhar com ele, mas ele é crente, ele nasceu do Espírito. Mas por outro lado você tem um monte de gente, e nas mais diversas igrejas, nas mais diversas posições, que sentam nos bancos da igreja, mas quando sai daqui, demonstram claramente que não é crente. A sua casa mostra que ele não é crente. A forma que ele lida com seus negócios mostra que ele não é crente. A forma que ele honra o seu Deus e o seu coração diante de Deus mostra que ele não é crente. Falsificou. Ou se acostumou com o genérico. Se acostumou com o similar, mas não é verdadeiro. E o que não é verdadeiro, ele precisa chorar na cruz de Cristo e dizer, me perdoa pelos meus pecados. Ele precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisa lembrar que não há um justo, nenhum sequer. Ele precisa lembrar que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Ele precisa lembrar que na palavra de Deus, a mentira vem, como eu comecei, desde Adão e Eva. E ele se acostumou com a mentira. Mas ele não nasceu de novo. E como que eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, querido? Se você é um crente em Cristo Jesus, dizendo obrigado, Senhor, obrigado porque a sua graça me alcançou, obrigado porque o seu amor me transformou, obrigado porque apesar de mim não tem nada bom em mim. O Senhor tem me transformado a cada dia. O Senhor me dá a oportunidade de servir a sua igreja, não por méritos meus, mas porque o Senhor me escolheu para estar primeiro com o Senhor, mas o Senhor me vocacionou, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu habilidade para serviço da sua igreja, louvado seja o seu nome. Mas se ao mesmo tempo você chegou aqui e você percebeu que você é um crente falso, você se acostumou com o Evangelho, você foi adulterado, você adulterou, ou pessoas adulteraram o Evangelho.
Ele te chama a você se prostrar diante dele e dizer: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio em Jesus, não esse que só que as pessoas pintam como bonitinho, mas o Jesus, o Deus encarnado, o Deus que veio habitar entre nós, o Deus que autentica o meu coração e diz: Ele é meu filho. É Ele que eu desejo salvar. É Ele que eu quero transformar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus